Deus me parou. Sim, eu vou contar pra vocês por que Deus me parou. Eu fiquei 1 ano e meio sem rede social, sem vir aqui compartilhar nada com vocês. Deus me chamou para um propósito, restaurar mulheres que consequentemente irão restaurar os seus casamentos, né? Restaurar mulheres para restaurar os seus casamentos. Em 2022 e eu trabalhei até 2023, até final de 2023, arduamente, né? Todos os dias, aqui no YouTube, eu lançava vídeo todos os dias. Eu fiquei 1 ano fazendo isso todos os dias, colocando palavras de Deus, colocando conteúdo, né, sobre restauração de casamento. Eu estava crescendo desordenadamente, como uma oliveira. E eu ouvi a pastora Viviane Martinello falando sobre isso, que a oliveira, ela cresce desordenadamente, por isso que ela precisa ser podada. E ela, inclusive, precisou ser feito isso, né? Ser podada. Por quê? Porque senão a gente cresce desordenadamente, cresce tanto que ninguém é capaz de pegar os nossos frutos. Tem uma outra coisa que ela falou que mexeu muito comigo. Que quando Deus parou ela, falou assim: filha, eu preciso que você me dê frutos, porque você só tem folhas. E ela estava fazendo muitas coisas. E aí ela falou: como? Eu tô indo no presídio, eu estou pregando para prostitutas. Como que eu não tenho fruto, Deus? E Deus falou: filha, isso aí não é fruto. Isso aí são folhas. Fruto é o que tá dentro. E isso mexeu muito comigo, porque eu já tinha mudado muito minha mentalidade, já tinha feito vários cursos de inteligência emocional, já era mentora e coach, já estava naquele ritmo acelerado, tão acelerado que eu não conseguia olhar para dentro de mim. E sim, eu estava fazendo muitas coisas. Eu estava fazendo muitas coisas. Eu já estava atendendo como mentora. Eu já estava desbloqueando mulheres através do desbloqueio emocional, né, terapêutico. Eu já estava fazendo mentoria, eu já tinha gravado cursos. Eu estava fazendo muitas coisas. Inclusive, eu já não estava nem... Eu estava dentro de casa, né, trabalhando em home office. Mas eu não tinha mais tempo, nem mais tempo para os meus filhos. Nem mais tempo para mim mesma. Como eu ia olhar para mim mesma? Eu fazia tudo que eu achava que era auto-amor, né? Fazia academia, cuidava do meu cabelo, cuidava das minhas unhas, fazia tudo que eu achava que era auto-amor. Mas de fato, eu não olhava para dentro de mim. Toma um cafezinho, ó, não esquece do Pires, tá, ó. Lá no Instagram eu falo mais sobre isso, né? Sobre os elementos. Então, tomei esse cafezinho só pra dar essa pausa, porque naturalmente, eu sou mais acelerada, né? Então, Gálatas 5:22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Eu lembro que quando o Senhor começou meu processo de restauração, eu conseguia ter muita paciência com os meus filhos, muito amor, eu conseguia entender quando eles desobedeciam, eu conseguia corrigir várias vezes sem explodir. E com todo esse estresse, com toda essa sobrecarga, né, com toda essa correria, com vários atendimentos, com agenda lotada, com fila de espera na agenda, eu comecei a ficar estressada de novo. Eu comecei a ficar impaciente com os meus filhos. Eu voltei a ser explosiva. Até o meu marido, em algum momento, ele entrou, né, nessa conta. Eu sentia que o meu marido era insuficiente pra mim. Parece que a paixão, o amor, a dedicação dele não era suficiente. Mas entende que quando a gente projeta no outro os nossos problemas, a gente se torna impotente, porque você não consegue mudar o outro. Você consegue mudar só você mesmo. E o Senhor me parou. Ele falou assim: filha,
Eu até fiz uma live no meu antigo Instagram, porque eu excluí tudo. Excluí o YouTube. O meu YouTube, gente, já tava com mais de 1 milhão de visualizações. Meu TikTok com mais de 3 milhões de visualizações. Meu Instagram tá com mais de 5 mil seguidores. E aí eu sei que hoje em dia esses números são pequenos, né? Mas pra quem tá começando, pra mim esses números eram gigantes. E Deus me tirou de todas as plataformas. Ele falou pra mim: você ama as plataformas ou você me ama? Falei: Senhor, eu amo o Senhor. Então ele falou assim: então sai de tudo, entrega pra mim como se fosse o seu Isaac. E eu excluí tudo, eu tirei tudo. Tinha muita exposição também da minha família nas redes sociais. E nesse tempo também ele me ensinou, ele me confrontou a zerar a exposição da minha família. Zerar não, né? Mas falar somente o necessário. Não abrir coisas da minha família. E tinha muita coisa aberta da minha família, inclusive de mim, do meu testemunho pessoal, tinha muita coisa íntima aberta, porque eu sempre fui muito expansiva, né? Do meu temperamento, e eu acabava abrindo achando que não tinha problema. Mas sim, tem problema. Por quê? Porque o Senhor fez um milagre tão grande, tão sobrenatural, que as pessoas não conseguem entender. E por elas não conseguirem entender, naturalmente elas vão julgar. Naturalmente, algumas vão me rejeitar porque não acreditam, por não acreditarem na minha mudança. Entende? Só que eu não tinha, de fato, o fruto. Eu achava que tinha. Não, mas imagina, Deus, eu amo, eu tô no meu propósito, eu já me transformei, eu tô transformando a vida de mulheres. Olha quantas mulheres eu já transformei a vida. Quantas minhas mentoradas vieram atrás de mim. Tô sentindo sua falta, tô com saudade. E quando eu olhava pra dentro de mim, eu via que eu não tinha fruto. Que eu ainda tinha dificuldade de perdoar algumas pessoas. Que o amor que eu achava que eu tinha, eu ainda não tinha. E o amor por quem, Sandra? Gente, amar pessoas de fora, amar a igreja, amar os irmãos, é muito fácil. O verdadeiro amor, ele se revela dentro da nossa casa. O verdadeiro amor se revela dentro da nossa casa. E eu não conseguia amar os meus filhos de fato. Como assim, Sandra? Como que você fala que não ama os seus filhos? Você não amava, você não fazia tudo pelos seus filhos? Sim. Mas eu vou te falar e eu vou trazer essa reflexão para você e para mim. Quando nós castigamos os nossos filhos por nós termos impaciência de educá-los, isso é falta de amor. Quando nós explodimos com os nossos filhos, quando a gente xinga os nossos filhos, ou quando a gente explode, isso demonstra falta de domínio próprio. E domínio próprio é consequência do fruto. Porque o fruto é o Espírito Santo, o fruto é o amor. E todas as demais coisas, elas derivam do amor. Por isso que lá em Coríntios 13 fala, 1 Coríntios 13, se não me engano, né? Fala sobre as características do amor. Deixa eu voltar aqui, só para não passar a informação errada aqui na internet, né? Exatamente, 1 Coríntios 13 fala das características do amor. E a primeira coisa que o amor é longânimo. Longânimo, ele é longo. Ele é perdoador, ele é fácil em perdoar. E eu tinha muita dificuldade de perdoar. Eu era uma pessoa muito dos extremos, sabe? Eu tinha estudado tanto inteligência emocional que eu tinha me tornado uma pessoa insensível, de coração duro. Nada me atingia. Eu já era aquela pessoa que nada me atingia. Quando falava alguma coisa, quando me criticavam, eu falava assim: essa pessoa aí, aluna do Pablo Marçal, né? Essa pessoa aí, ó, não tá produzindo nada, então não tem nada que falar de mim. Só que muitas das vezes aquela crítica era construtiva. Aquela crítica era necessária para o meu crescimento. Só que eu não recebia. Eu não aceitava. E eu fui me tornando dura. E o Espírito Santo precisou me parar novamente,
né? Porque o meu processo primeiro foi de muita quebradeira. Depois eu vou contar novamente pra vocês, porque eu tinha contado no meu antigo canal que eu excluí, né? Como que foi o meu processo, foi muito doloroso. Hoje eu entendo porque as dores emocionais, elas se equiparam com as dores físicas. E muitas das vezes elas são piores do que dores físicas. É uma dor real. A dor do coração partido é real. E eu precisei, o Senhor precisou me parar para eu olhar para dentro de mim e ver o quanto de falta de domínio próprio eu tinha. O quanto de estresse eu tinha, o quanto ainda de sobrecarga eu tinha, que é normal das mulheres coléricas, né, quererem salvar o mundo e começar a assumir um monte de coisas que nem deveria. E por isso foi tão necessário essa pausa, essa parada. Eu fiquei parada por 1 ano e meio. De certa forma, eu estava na minha zona de conforto, porque eu estava em casa, protegida pelo meu marido, provida pelo meu marido, não faltou nada. Tudo deu certo, né? Deus proveu, né, através do meu marido. Foi tudo tranquilo financeiramente. Eu não precisei buscar outros lugares, não precisei trabalhar fora, né? Tava tudo indo bem. E foram períodos intensos de oração. Eu e as minhas amigas de fé, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, que é eu, a Michelle e a Leia. Nós tivemos muitos momentos de reuniões nossas de oração, de jejum, de consagração. E o Senhor falou muito conosco, né? E o Senhor começou a trazer luz. Trazer luz para os quartinhos da bagunça. Só que eu vou te falar, quando a luz vem, ela não muda o quarto da bagunça. Ela só ilumina. E quem tem que se posicionar e começar a arrumar o quarto da bagunça é você. Eu sou uma pessoa, que eu vou expor aqui a minha vulnerabilidade para vocês. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu me sentia contrariada, principalmente pelos meus filhos, ou todas as vezes que eu ficava nervosa, naturalmente eu já elevava o tom de voz. E muitas das vezes esse elevar o tom de voz acontecia também com outras pessoas, com meus pais, com meu marido, porque era algo intrínseco meu. Toda vez que eu me sentia contrariada, nervosa, o tom de voz já naturalmente ia subindo e eu não conseguia parar. Eu estudei bastante o temperamento, o colérico imaturo, quando você fala pra ele calma, aí que ele fica mais nervoso ainda. E por mais que eu tivesse já estudado temperamentos, já tivesse uma bagagem de autoconhecimento, eu não conseguia. Quando eu estava muito nervosa, naturalmente a minha voz já começava a se elevar. Até chegar ao ponto dos gritos. Gente, quantas vezes eu gritei com meus filhos? E isso é falta de amor. Quando você, tudo bem, revela uma ferida emocional. E aí eu ficava, Senhor, onde é que tá essa ferida? Porque eu já me tornei especialista em mentalidade. Eu conheço, eu trabalho com criança ferida. Eu sei como é que funciona a criança ferida. Eu já tratei a minha criança ferida. Eu já perdoei meus pais. Já tá tudo certo. Onde que tá esse grito entalado? Onde que tá? Por que que eu grito? Porque quem grita quer ser ouvido. Mas eu falei, Deus, eu já perdoei meus pais quando eu não fui ouvida. Já tá tudo certo. Por que que eu não consigo mudar? Entende que mudar uma repetição, mudar um comportamento repetitivo, destrutivo, é muito difícil, mas não é impossível. E precisa ter o basta, precisa ter um momento de fato de decisão. E eu não tinha chegado nesse momento ainda, porque eu falava, eu quero mudar, eu quero, mas acho que eu não queria tanto assim, entendeu? E aí o Senhor me mostrou através da palavra, através de pessoas, principalmente através de pessoas. Por isso que nós precisamos de mentorias. Você precisa entender que você precisa de mentoria. O mentor é uma pessoa mais experimentada no processo, é alguém que já viveu aquilo que nós estamos querendo viver. E ele vai nos facilitar o caminho.
é uma Isabel, né? Como fala a pastora Viviane, é uma Isabel na vida de uma Maria. A Maria estava começando a gravidez, a Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Ela nem era tão experimentada no processo. Ela estava só com 6 meses. Mas ela já tinha uma experiência que a Maria não tinha ainda. Entende? Então, o mentor, que sou eu sou mentora, é aquela pessoa que viveu o processo. Então, eu posso ensinar você como é que restaura casamento. Por quê? Porque eu restaurei o meu. Não fui eu que restaurei, né? Foi Deus, mas através de mim. Por quê? Porque você não muda o outro, você muda você. E quando você muda você, naturalmente você inspira o outro. E uma coisa que você precisa entender é que você não é mãe do seu marido. Você não tá no seu casamento para mudar o seu marido, para ensinar o seu marido. Você tá no seu casamento para ser esposa. E quando você consegue de fato olhar para você e ser esposa, naturalmente o seu marido vai ser marido. Mas se você for a mãe, naturalmente ele vai ser o quê? O filho. Mas não é sobre isso que eu quero te falar hoje. Eu quero te falar que as pausas são necessárias. Eu estou vivendo um processo atual. A minha irmã, dá para perceber que ela está com sintomas, né, de estresse. Mas quando a gente conversa com ela, fala para ela desacelerar, ela fala, não tenho nada, o problema não sou eu. Mas por quê? Porque ela não consegue ainda olhar para dentro e ver que ela precisa parar e que essa pausa não é ruim. Por quê? Porque quando a gente tá nesse ritmo acelerado e buscando, e tem o nosso sucesso profissional, e tem o dinheiro que vem dessa realização profissional, tem um monte de coisa. Quando a gente fala pra pessoa parar ou pausar, vem um monte de perdas na cabeça dela, né? Mas se eu parar, eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar de ter o meu reconhecimento profissional, eu vou deixar disso, daquilo outro. Então são muitas coisas, né? E aí a pessoa não para, mas ela não percebe que quando você para e você olha para dentro de você, o universo se alinha. A Bíblia diz que as bênçãos seguem aquele que crê. Eu fiquei 1 ano e meio parada. 1 ano, né, foi o meu sabático. E eu estava esperando uma direção do Senhor para eu voltar para a internet. Eu estava sentindo, já não sentia mais vontade de gravar conteúdo, de fazer nada. Sentia que a minha vida não era mais a internet. Eu estou, né, bem envolvida na minha comunidade local. Eu faço parte do Ministério de Família local. Eu sou responsável pelo financeiro, né, do nosso ministério. Então, assim, eu já estou fazendo N coisas no off, né? Falei assim, eu acho que é isso que Deus quer agora, então, que eu me desenvolva aqui na minha comunidade local e tá tudo certo, né? Até que um dia, eu num momento de terapia, né, como eu te falei, né, mentores têm mentorados, terapeutas têm seus terapeutas, né? Então, eu tava numa terapia de equilíbrio energético. E a minha amiga, né, que é minha mentorada e agora é minha mentora, é minha terapeuta, ela falou assim, Sandra, eu acho que você tá perdendo tempo. Eu vejo tanto talento, você tá enterrando seu talento, eu acho que é hora de você voltar. E aquilo mexeu comigo, eu falei, eu vou orar, amiga, a respeito, porque eu só volto na direção do Senhor. E aí eu fui orar. E eu tive sinalizações do Senhor que era hora de voltar. E que era para eu voltar como mentora, me posicionar como mentora, que eu iria ajudar pessoas através do meu trabalho, porque eu estava fazendo um trabalho que eu não gostava. Deus precisou desse momento. O meu marido ele trabalha com comissão e ele teve uma redução na comissão dele. Não sei, não sabemos por qual motivo. E aí eu precisei trabalhar para complementar a renda. E eu não gostava daquele trabalho. E eu não me via, nunca me vi fazendo aquilo pro resto da vida. E aquilo começou a me incomodar. E eu falei, Deus, será que eu não posso viver da minha missão? Porque no passado, o Senhor me parou. Quando eu já estava ganhando dinheiro com a minha missão, né? O Senhor me parou. Eu falei, será que não é para eu ganhar dinheiro com a minha missão? Porque a gente foi ensinado, né? Condicionamento mental, que o dinheiro vem com dificuldade, que o dinheiro vem de forma egoísta. Você trabalha pra você, ganha seu dinheiro, tá tudo certo. Os outros que se lasquem, né? E na verdade não é assim. Você deve ganhar dinheiro com a sua missão. Você deve ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama.
E eu amo mentorear mulheres. Eu amo ajudar mulheres a olhar para dentro de si e mudar tudo à sua volta. Porque quando você muda, tudo muda. Eu vou gravar um outro vídeo com esse tema. Quando você muda, tudo muda. A mulher é o termostato da casa. Por isso que lá em Provérbio diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. Porque quando eu tô bem, a minha casa tá bem. Quando eu tô mal, quando eu tô estressada, eu consigo estressar a casa inteira. Então, a minha reflexão para você hoje é essa. Quando Deus me parou. E talvez esse momento seja o seu momento de pausa. Seja o seu momento de parar. Parar é para construir alicerces. Alicerces não têm aplausos. Alicerces não são vistos. Alicerce não tem reconhecimento. Alicerce não tem holofote. Alicerce é raiz. As suas raízes precisam ser expostas para ser curada. Muitas das vezes você se sente você se sente oliveira no meio da videira. Você se sente diferente. Um monte de pessoas iguais fazendo um monte de coisa, prosperando, e você tá lá parada, parece. Mas por quê? Porque você é uma oliveira. E a oliveira precisa ser escavada, precisa ser colocada adubo, precisa ser exposta às raízes. E expor as nossas raízes não é fácil. Expor as nossas faltas não é fácil. Quando eu fui aconselhada que eu não tinha domínio próprio, aquilo me gerou uma fúria imensa. Como assim? Quem é essa pessoa para falar que eu não tenho domínio próprio? Eu sou o domínio próprio pessoa. O orgulho falando, né? Eu tinha um demônio próprio e não um domínio próprio. Tem a pastora Tânia fala isso, né? Às vezes a gente tem um demônio próprio e não um domínio próprio. Eu não tinha. Eu achava que tinha, mas eu não tinha. Porque eu nunca explodi com ninguém lá fora. Mas eu explodia com as pessoas que eu mais amava. Eu feria as pessoas que eu mais amava. Que eram os meus filhos, que são os meus filhos e o meu marido. Por isso a importância de nós olharmos para dentro de nós. E curarmos o que precisa ser curado. Porque senão a gente sangra em cima de quem não nos feriu. Foi por isso que Deus me parou. Essa é uma reflexão que eu queria trazer para você. Se Deus está te pedindo pausas, pause. Se Deus está te pedindo para parar, pare. Seja como a flecha. A flecha, muitas das vezes, ela é preciso recuar para depois ser lançada para mais longe. Talvez você seja essa flecha, que neste momento você acha perda de tempo parar. Mas o parar hoje é projeção para o futuro. E talvez muito mais rápido. Beijos, fica com Deus, princesas. Olha só, quando você tá ferida, você tá vivendo uma vida de plebeia. Você ainda não resgatou a princesa que existe em você. E eu tô aqui para te ajudar a resgatar a princesa que existe em você. Para não deixar a coroa cair. Quantas vezes Deus falou comigo sobre a coroa? A coroa é um símbolo, né? Não deixa a coroa cair. E a coroa, ela não cai de quem sabe quem é. Beijos.